Fala, povo, beleza? Mais uma aula de história do ensino médio. Hoje o tema é Roma Antiga. Nosso projeto fala sobre o berço da cultura mundial. No trimestre passado nós falamos sobre Grécia. Grécia com muitos pontos importantes a respeito da democracia, política e todos os aspectos culturais que envolvem o contexto da formação da Roma Antiga. Por que a Roma Antiga é tão importante? Porque muitos dos aspectos que hoje nós vivenciamos fazem parte da origem do Império Romano. Vamos lá. Localização e origens da Roma Antiga. Primeiro, vamos lembrar que a Roma Antiga surge na região da Península Itálica. Roma, hoje, é capital da Itália. Grande importância cultural. Duas teorias sobre a origem de Roma. Origens relacionadas a fontes científica e fonte mitológica. Fonte mitológica fala a respeito de dois irmãos, Rômulo e Remo, sobre a história das guerras e do contexto que fala a respeito de heranças de reinos da região da Roma Antiga. E a científica, que aborda o tema sobre as tribos latinas, sobre os reis etruscos e sobre os italiotas. Períodos de Roma. Roma é dividida em basicamente 3 períodos. Monarquia, os reis etruscos. República, dos 3 poderes, hoje conhecidos como executivo, legislativo e judiciário, liderados por patrícios, chamados de senadores, cônsules e magistrados. E o terceiro e mais longínquo período, que foi o Império, período dos Césares, imperadores. Quem não lembra do Nero, não lembra de Adriano, Trajano, entre outros. A história do Coliseu é muito importante nessa parte do Império Romano. Sociedade Romana. Sociedade romana é dividida em camadas. Como hoje também nós falamos de camadas sociais, A, B, C e D. Naquele período não era muito diferente. Os patrícios, nobres, proprietários de terras, pessoas da alta sociedade, eram os que detinham também os direitos políticos. Plebeus, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, esses lutavam muito para ter a sua voz ativa na política. Clientes, pessoas, geralmente estrangeiras, com uma grande ligação com os patrícios, porém sem muitos direitos políticos. E muitos eram escravos, geralmente prisioneiros de guerra ou endividados por causa do setor agrícola, geralmente servos ou pessoas que vinham de outras regiões para poder ganhar sua vida na região da Roma Antiga que estava prosperando. Muito importante, para aqueles que querem ir para a área do direito, para ser um juiz, um desembargador, fala-se muito hoje no STF, a base do direito hoje é lá no direito romano. Leis como a Lei da Licínia, Lei das 12 Tábuas, que envolvem todo o contexto do que se pode e o que se não pode. Lei da Licínia, primeiro momento em que os plebeus passam a ter uma voz ativa no parlamento. Lei das 12 Tábuas, a base do direito civil, direito penal, tudo que envolve hoje processos de direitos e deveres que constam numa Constituição. República Romana. Por que é importante falarmos da República Romana? Esses 3 poderes imperam até hoje em países considerados democráticos. Hoje, muitos dos membros da política têm suas características baseadas justamente nesse conceito do passado. Conceito de eleições, conceito de diretrizes, conceito de democracia, onde muitos deles são eleitos democraticamente pelo povo. Lembrando que esses membros da República Romana eram exclusivamente patrícios. Então, o poder estavam concentrados em suas mãos. Vocês estão vendo aqui um esquema ao lado. Essa estrutura política é basicamente o que nós vemos hoje. Nós temos na base, lá embaixo, assembleias centuriais. O que seriam isso? Hoje seriam as eleições. Seriam participação de camadas da sociedade que vão eleger esses membros hoje que são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e também o presidente. Lembrando que o cargo do magistrado não é eletivo, tá? Ele é concursado. Então, vamos para o próximo slide. Fim da República Romana. A crise e a queda da República. Nós sabemos que muitos problemas estão acontecendo na atualidade na política brasileira. O que envolve esses problemas? Principalmente, problemas relacionados à sociedade. Estão vendo no slide aqui, ó? Crescente miséria e pobreza dos plebeus. Quem são os plebeus? As camadas abaixo daquilo que chamamos de patrícios. Hoje considerada a massa popular. Disputa do poder político. Muita coincidência, né? Muita gente querendo estar no poder. Com quais interesses? Quais seus objetivos? Enfraquecimento do Senado. De uma certa forma, membros da alta cúpula da política
também tem seus defeitos, também tem seu calcanhar de Aquiles. Instabilidade política. Sabemos que hoje, países como o Brasil, Argentina, num contexto da América Latina, tem muitas dificuldades para poder ter convergências políticas. Isso causa uma série de problemas e até mesmo, como aconteceu na Roma Antiga, o assassinato de um dos maiores líderes da sua nação, Júlio César. O Império Romano, vamos lá. O Império Romano parte do princípio de duas convenções, chamadas de triunviratos, primeiro e segundo triunvirato. O que foram esses triunviratos? Foram formas de assembleia organizadas para poder negociar a ascensão política. Isso só foi possível porque na Roma Antiga existia uma característica chamada de Pax Romana, ou paz romana, onde tudo estava prosperando. A agricultura passava por um grande desenvolvimento. A base da economia das civilizações antigas sempre foi a agricultura, tá? Ou o sistema agrícola. Estabilidade política e social. Isso ajudou bastante para a expansão do Império Romano. Sucesso nas campanhas militares externas. Conquistas de terras, conquistas de lugares, como, por exemplo, a Alemanha, dos povos germanos, dos celtas, da região do norte da Europa. Sucesso, segurança nas fronteiras romanas, onde soldados acabavam tendo a sua responsabilidade para controlar territórios que eram dominados pelos romanos. Tudo isso liderado por Júlio César. Foi o que desencadeou todo esse processo das conquistas romanas. O legado romano. Vamos direto para o que os romanos deixaram, para que hoje nós entendamos como ser uma das civilizações mais influentes no aspecto cultural, político e ideológico também em todo o mundo. A arquitetura, o que vocês estão vendo na imagem, são aquedutos. Esses aquedutos traziam água dos Alpes suíços, das montanhas, para abastecer a cidade romana. Outra obra muito importante, muito famosa, é o Coliseu, o que nós chamamos hoje de arena. Na cultura, foram os romanos que implantaram o conceito do cristianismo como uma religião obrigatória a ser seguida. Lembrando que o cristianismo surge durante o Império Romano, mas com o propósito de Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente. Língua, essa língua influente, o latim. Sabemos que a língua portuguesa, o espanhol e o italiano são originários do latim, e isso influenciou boa parte do mundo. E, por último, os povos bárbaros. Quem eram esses povos? Por que eram chamados assim? Primeiro, eles tinham uma certa aversão aos romanos, não seguiam as regras, não queriam se converter à religião e muitos deles resistiram. Foram eles que serão os responsáveis depois por ajudar na queda do Império Romano. A gente vai ver isso no decorrer do período. Vocês estão vendo uma imagem aqui? Uma imagem aérea, lógico, uma imagem gráfica mostrando como era a estrutura, né, da Roma Antiga. Então, lembrando que o nosso projeto fala a respeito do berço da cultura mundial. Por quê? Porque nós vamos falar sobre essa infraestrutura. Há 300 anos antes de Cristo, olha a imagem, olha como era estruturada toda uma cidade. Hoje nós vemos cidades com muito mais problemas, sem rede de esgoto, sem água encanada, sem luz elétrica. Enquanto naquela época não existia luz elétrica, porém, os recursos disponíveis para uma sociedade eram fornecidos pelos romanos. A gente vai entender bastante estudando sobre o projeto, que fala sobre o berço da cultura mundial e como isso acabou desencadeando em todas as mudanças que aconteceram na América, na África e na Oceania. Bom, gente, ficamos por aqui na aula de hoje. Professor Vinícius, um abraço, tá? Então, até a próxima aula.